Efésios capítulo 4, verso 31 e 32. Irmãos, assim diz a palavra de Deus. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, ou ao contrário, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo, vos perdoou. Irmãos, título do nosso sermão: Libertando-se das amarguras. Título do nosso sermão: Libertando-se das amarguras. Irmãos, Deus criou o homem em perfeita retidão, santidade e em plena harmonia com Ele e sua vontade. Fez o homem à sua imagem conforme a sua semelhança, um ser moral, dotado de razão, de vontades, sentimentos, emoções e afeições, com a capacidade de discernimento e tomada de decisões, com a capacidade de não apenas viver em relacionamentos, mas para essencialmente viver em relacionamento com Deus e seus semelhantes. Deus criou o homem para isso. Não apenas com a capacidade de, mas Ele criou para que nós vivamos essencialmente em um relacionamento com Ele e com nossos semelhantes. Deus criou o homem, irmãos, essencialmente para se relacionar. Fez o homem um ser essencialmente relacional. O homem foi criado para se relacionar, para viver em uma coletividade, em uma pluralidade. Para viver em comunidade. Entretanto, tem uma grande conjunção adversativa agora, Entretanto, todavia, mas o homem se rebela contra o seu Criador e se coloca em completa ruína. Todas as partes do que constitui o ser humano foi afetada pelo pecado. A comunhão e a harmonia que havia para com Deus foi rompida. A razão, o intelecto, a vontade, os sentimentos, emoções e afeições foram corrompidos também pelo pecado. A capacidade de discernimento e as tomadas de decisões também foram completamente afetadas pelo pecado, de modo que as nossas decisões, em muito, estão fora do alvo, daquilo que é o centro da vontade de Deus. Sempre está torcido, sempre está influenciado para o mal e para o erro. O nosso discernimento, ele consegue discernir muito bem a vontade de Deus e por isso tomamos decisões, muitas delas erradas para a nossa vida. Isso é efeito do pecado. Agora, e como não poderia ser diferente, pois é simplesmente a consequência da ruptura do nosso relacionamento com Deus, a nossa capacidade de se relacionar harmoniosamente com o nosso semelhante também foi miseravelmente afetada pelo pecado. Além de tudo isso, no que diz respeito a Deus e a nós mesmos, todos esses efeitos negativos e pejorativos que o pecado trouxe ao nosso relacionamento com Deus e consigo mesmo, além disso, não podia ser diferente, o nosso relacionamento de um para com os outros também foi afetado. Nós não conseguimos, na maioria das vezes, vivermos os nossos relacionamentos de forma harmoniosa. Por causa do pecado, o homem faz guerras, se rebela contra as autoridades, mata, adultera,
rouba, mente, cobiça, idolatra, e tudo isso com um único objetivo. Qual? Fazer a sua própria vontade a fim de satisfazer os seus próprios desejos egoístas. Essa é a causa. Ou melhor, a causa é o pecado e os efeitos exatamente esse, o egoísmo do homem. É por isso que há guerras, é por isso que há homicídios, é por isso que há adultério, é por isso que há roubo, é por isso que há mentira, é por isso que há cobiça, idolatria. O único objetivo do homem, satisfazer seus próprios desejos, carnais e egoístas. E dentro disso, de todo esse bojo, né, e toda essa massa de corrupção, uma das áreas que é mais afetada no ser humano em seus relacionamentos é exatamente entre os seus relacionamentos. Não é difícil a gente achar alguma matéria de pai que matou filho. Tamanha foi a corrupção e os efeitos do pecado na vida do homem, em que o homem passou a ser capaz, por conta da sua corrupção, de até mesmo nos seus relacionamentos mais íntimos, de fazer o mal com o seu próximo. O pai mata o filho mata o pai, os filhos matam a mãe mata filho, irmão mata irmão. Afinal de contas, o primeiro homicídio do mundo, né, foi exatamente nessa esfera de relacionamento. Um irmão matou o outro. E por isso, irmãos, e assim, os nossos relacionamentos sempre são muito dificultosos de desenvolver-se de forma harmoniosa. Há sempre algo acontecendo para minar esse nosso relacionamento harmonioso para com o outro. E aqui nesse texto que nós vimos, que nós lemos, o apóstolo Paulo ele vai nos dar instruções, ensino, que é as implicações agora de uma nova vida em Cristo. Aquele que é salvo, foi transformado, foi mudado, de como nós devemos nos relacionar, ou o que nós devemos evitar para que os nossos relacionamentos coletivos, evidentemente, possa desenvolver-se de modo harmonioso, de modo ajustado, em harmonia de um para com os outros. O texto que nós lemos, irmãos, ele está em uma parte do livro de Efésios, que é na parte da aplicação da doutrina. Eu falei até hoje de manhã, nos 3 primeiros capítulos, o apóstolo Paulo ele vai desenvolver doutrinas. Capítulo 1, 2 e 3, ele vai falar de doutrinas, o que Deus fez para salvar o homem, qual era a nossa condição, o que Deus fez, qual foi a obra de Cristo, a trindade na obra da salvação, na vida do homem, como é no primeiro capítulo, né? O Pai elegeu, o Filho executou, o Espírito agora aplica a obra da salvação. No capítulo 2, ele vai mostrar qual era a nossa condição antes de Cristo nos salvar, morto, e agora ele, misericordiosamente, nos chamou para a vida, mudou a nossa sorte, para fazer agora as boas obras, conforme o versículo 10. No capítulo 3, ele desenvolve o tema da unidade, né? Gentios e judeus, agora unidos como um só povo pela cruz de Cristo. E quando chega no capítulo 4 até o capítulo 6, ele pega toda essa doutrina e agora aplica para a igreja. É como se ele estivesse dizendo assim, olha, agora, a partir daqui, capítulo 4, versículo 1, ele fala logo de unidade, né? Do 1 ao 6. Isso aqui, que eu vou dizer a vocês, que eu vou ordenar, está no imperativo. Do 1 ao 3 está no indicativo, ele está indicando o que Deus fez. A nossa situação e o que Cristo fez. Do capítulo 4 a 6, ele está imperando, dando ordem para que, em virtude daquilo que Deus fez por nós, possamos viver agora em novidade de vida, de uma nova forma. Então, no capítulo 4 e diante, ele começa agora a aplicar a doutrina que ele desenvolveu nos 3 primeiros capítulos. E nessa parte que nós estamos aqui, no finalzinho do capítulo 4, Paulo vai estar exortando para que a igreja pudesse andar e viver uma vida de santidade, visto que somos chamados a nos despojar do velho homem e nos revestir, nos renovar do novo homem, que conforme o versículo 24, né? Foi criado segundo Deus
injustiça e retidão procedentes da verdade. E agora ele passa a listar uma série de coisas, de questões morais, com as quais nós devemos agora nos revestir, visto que nós somos um novo homem em Cristo. Então, versículo 25, ele começa falando: deixe a mentira, fale a verdade. Versículo 26 e 27, né? Ele fala a questão da ira. Versículo 28, aquele que furtava, não furte mais agora, trabalhe com as mãos, leve uma vida digna, até mesmo para contribuir com aqueles que têm necessidade. Se você era um ladrão, agora você não é mais, você está em Cristo. Você agora vai trabalhar para o seu sustento próprio, de modo digno, e para ajudar os necessitados. Do versículo 29, quando nós vimos hoje de manhã: não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, podre, imunda, que causa destruição e não edifica, mas somente fala aquilo que edifica para aqueles que ouvem. Seja você uma bênção naquilo que você fala na vida das pessoas. E aí quando chega no versículo 30 a 32, na verdade vai até aí o capítulo 5, versículo 2, né? esse tema, ou dentro desse contexto. Ele vai dar uma ordem para que nós não entristeçamos o Espírito Santo, no qual nós somos selados para o dia da redenção. E a partir do versículo 31, ele começa a falar agora de aspectos voltados para o relacionamento. Veja, nos versículos anteriores ele trata de questões pessoais. Você mentia? Não minta. Você roubava? Não roube. E agora vai falar de questões relacionais. Como nós devemos viver uns com os outros, né? Então, irmãos, ele começa dizendo no versículo 31 o seguinte: longe de vós. Longe de vós. Essa expressão aí significa mover do seu lugar, cortar ou afastar o que está ligado a algo. Então ele está ordenando para que nós afastemos, para que nós cortemos, para que nós movamos do lugar aquilo que possivelmente está ligado a nós. E o que é que ele vai dizer agora? Uma lista que ele coloca, né? Amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmias e toda sorte de malícia. É basicamente, toda sorte de malícia abarca tudo aquilo que ele falou desde o começo do versículo. Então, qual é a primeira coisa que Paulo ordena? Para que nós, como sendo uma nova criatura em Cristo, revestido do novo homem, possamos lançar para distante de nós, para longe da gente, para cortar da nossa vida. Qual é a primeira coisa? Amargura. Amargura. Longe de vós toda amargura. Amargura. Irmãos, na vida pregressa, os ímpios são conduzidos e direcionados dentro de um contexto de ódio, de amargura, de rancor, de mágoa e de contendas. Pise no calo de um para você ver. É como eu acabei na introdução, né? O pecado corrompeu o homem de tal maneira que tudo que ele quer fazer é somente seus próprios desejos. De maneira que qualquer um que intervenha em seu caminho, ele é capaz de matar. Ele é capaz de destruir a vida de alguém simplesmente porque alguém se intrometeu na vida dele e interferiu na realização dos seus próprios desejos. Mas agora em Cristo, não deve mais haver lugar para esse tipo de coisa. Paulo diz: lance para longe de vocês, corte da vida de vocês, mova, se porventura há no seu coração, em sua vida, amargura. Amargura. Irmãos, e o que é amargura, irmãos? O que é amargura? Uma definição básica e simples que eu escrevi. Amargura é um forte sentimento de tristeza e ódio em relação a alguém. Em outras palavras, é uma aversão à pessoa. Uma aversão. Em seu coração tem ódio, em seu coração tem amargura em relação a alguma pessoa,
que ele tem aversão àquela pessoa. Um sentimento forte em seu coração negativamente em relação àquela pessoa. Ele é avesso, ele é o contrário, ele não tem prazer. De maneira que, quando uma pessoa está amargurada com outra, e esta outra pessoa com a qual ela está amargurada sofre alguma coisa, recebe algum prejuízo, essa pessoa que está amargurada com esta outra é capaz de se alegrar com isso. Se alegrar. Quando ele recebe a notícia de que alguém, e esse alguém é aquele que ele está amargurado, com quem ele odeia, foi prejudicado em alguma coisa, é como que o Brasil na Copa do Mundo fazendo gol na final. Ele vibra. Isso é uma pessoa amargurada. Um sentimento forte de tristeza e ódio em relação a alguém. Uma aversão a essa pessoa. Agora, irmãos, a amargura é causada, via de regra, por conflitos não resolvidos que causam endurecimento de coração. E em que, por sua vez, torna mais difícil o perdão e a reconciliação entre ambas as partes. Eu vou repetir isso aqui. Se a pergunta que surgisse é, o que causa a amargura? A causa de todo o mal é o pecado. Mas o que causa a amargura no coração de alguém? A resposta que eu daria era essa. A amargura é causada, via de regra, por conflitos não resolvidos que causam endurecimento de coração e que, por sua vez, torna mais difícil o perdão e a reconciliação entre ambas as partes. Uma pessoa que está amargurada, a amargura vai alimentar o endurecimento do coração. E assim, torna-se ainda mais difícil essa pessoa amargurada pelo fato de agora foi endurecida de coração, perdoar e se reconciliar com a parte que lhe feriu. E que o que causa isso, via de regra, na maioria das vezes, é certo. Conflitos não resolvidos. Problemas que ocorreram entre ambas as partes e não foi resolvido entre elas. Quando não se resolve, acontece o que Paulo vai dizer no versículo 26. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. O que é que Paulo quer dizer com isso? Não se ire mais de um dia. Resolva o problema o quanto antes. Porque quanto mais tempo esse problema não é resolvido, mais tempo o seu coração será endurecido. Mais ainda seu coração será endurecido. Mais ainda essa amargura brotará como veneno. Irmão, a amargura e o endurecimento de coração alimenta um ao outro. Um depende do outro. É como se fosse um círculo vicioso. Você já viu algumas coisas na internet? Então, se não viu, imagine Sara e Helena, uma de frente para a outra sentada. Cada um dando um biscoitinho na boca da outra. Sara bota na boca de Helena, Helena bota na boca de Sara. Sara bota na boca de Helena, Helena bota na boca de Sara. Uma está alimentando a outra. Assim é a amargura e o endurecimento de coração. Um vai alimentando o outro. A amargura alimenta o endurecimento do coração. O endurecimento do coração me torna mais amargurado. A amargura faz com que meu coração seja mais endurecido. O endurecimento do coração alimenta a minha amargura. Fica assim. Isso torna mais difícil ainda o perdão e a reconciliação entre ambas as partes. Por isso que Paulo diz, não se põe o sol sobre a vossa ira. Se houve conflito, resolva. Resolva os problemas. Não deixe dias acumulados sem se resolver, porque isso vai trazer grandes prejuízos. Grandes prejuízos. Eu quero dar um exemplo de amargura. Um exemplo de amargura.
1 Samuel capítulo 30, versículo 6, deixa eu ler. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Essa passagem aqui qual é? Vocês lembram? Davi está habitando na terra dos filisteus, com os filisteus. Quem lidera os filisteus nessa época é o rei chamado Aquis. Davi está fugindo de Saul, encontra refúgio na terra dos filisteus, em Ziglag, recebe hospedaria pelos filisteus, o apoio ou a bênção do rei. O tempo que Davi passou lá, o rei viu que Davi era um homem de integridade, um homem honesto, que não tinha nada contra ele. E aí os filisteus se preparam para ir subir a guerra contra os israelitas. Quando eles saem, Davi vai com eles para batalhar contra os israelitas, pelo lado dos filisteus. Só que os príncipes dos filisteus chegam para o rei Aquis e dizem: olha, isso aí não vai com a gente não. Bota para voltar, porque como é que ele iria conquistar o coração do seu senhor? No caso do rei Saul, né? Não seria, porventura, arrancando a cabeça desses homens aqui, não? Nos matando no meio da batalha? Não, bota para voltar. Aquis vai até Davi, conta ele a situação, fala: os príncipes não querem que tu vá. É o seguinte, volta. Davi está certo. Pega lá os seus homens e volta para Ziglag. Quando chega em Ziglag, irmãos, a cidade está destruída. Está a fogo. E não tem um pé de ser vivo lá. Os amalequitas deram com ímpeto contra aquela cidade, enquanto os homens estavam fora. Levaram as mulheres, os filhos, os animais de todo o povo. O que é que acontece? O povo entra em desespero. E o povo passa a culpar Davi. E o texto diz aqui, o que eu li, né? 1 Samuel 36, que o povo estava amargurado e por isso eles queriam apedrejá-los. Imagina isso? O povo queria apedrejar Davi, matar Davi, porque estavam amargurados. Isso é um exemplo de amargura. A pessoa é capaz de matar a outra. É capaz de tirar a vida da outra. Porventura, não tem mais outros exemplos na palavra de Deus? Caim e Abel, que causou o assassinato de Abel. Porventura não é ódio que brota da amargura? Como é que os irmãos de José olhavam para José? Porventura ele não tinha amargura no coração em relação a José? A tal ponto de só não mataram por conta de Rúben. Mas ainda assim fizeram uma grande atrocidade, né? Venderam ele como escravo para uma campanha de ismaelita que vinha em direção ao Egito. Trazendo grande amargura tanto para o seu irmão José, como também para a família que ficou lá quando recebeu a notícia, achando que José tinha sido devorado por uma fera, como Jacó, seu pai. Poderíamos dar muitos outros exemplos de amargura e os resultados que causaram disso, que resultaram disso. Outro exemplo, Absalão com Davi. Qual foi o fim disso? Tragédia. Absalão mata o irmão porque Davi se acovarda, o pai, quando o irmão estrupa a irmã. Era esperado que o rei fizesse justiça, só como era filho, passou a mão. E Absalão, olha, amarguroso. De tal maneira que ele mata o irmão, foge, depois de 2 anos volta, porque Abner, o Joabe, agora eu não lembro, o chefe da guarda de Davi, convence Davi, o rei, para trazer o jovem Absalão de volta. Davi concorda com isso, só que não quer ver o rosto de Absalão. Passa 2 anos, 2 ou 3 anos em Jerusalém sem ver o rosto do rei. Por fim, Davi manda chamar ele, eles se verem, mas ainda assim Absalão está amargurado, de tal maneira que ele faz o quê? Ele fica lá na porta da cidade, dizendo assim: olha, se eu fosse rei,
A sua seria diferente. Eu julgaria a tua causa. E começa a ganhar o coração do povo. E começa a roubar o coração do povo. E para encurtar a história, o que é que acontece? Absalão conspira contra o seu próprio pai. Contra o seu próprio pai. Tenta matá-lo. Tudo isso, irmãos, não é nada mais, nada menos do que fruto de amargura. Fruto de amargura. Irmãos, a amargura, ela mata. Tanto a outros com quem você está amargurado, quanto a si mesmo. Jó, capítulo 5, versículo 2, na versão NVI, diz assim: o ressentimento, tem o mesmo significado, né, sinônimo de amargura, mata o insensato, e a inveja destrói o tolo. Ela não somente mata e destrói, ela também contamina. Pessoas amarguradas influenciam ou contaminam outros também para que eles sejam amargurados. Hebreus capítulo 12, versículo 14 e 15, olha o que diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela quem? Dessa raiz de amargura que brota, muitos sejam contaminados. Se eu planto uma erva daninha, rego ela, cuido dela, quando ela crescer e começar a dar o seu fruto vai ser bom ou ruim? Ruim. Por quê? Porque fruto é de acordo com a árvore. Se há raiz de amargura no meu coração e eu rego ela todos os dias, eu cuido dela, eu cultivo ela, qual fruto você espera que vai acontecer? Qual o resultado disso? Você acha que vai acontecer paz? Não. Amizade e harmonia? Não. Tribulação, sofrimento, brigas, contendas, dissensões, tribulações e toda sorte de males. Por quê? Porque a árvore é má, a amargura é má. Não espere que ele vai dar fruto bom. Não somente isso, ela também contamina a muitos. Por que contamina muitos? Porque uma pessoa amargurada com alguém, cada oportunidade que ela tiver de fazer algum mal a este alguém, ela fará. Seja em ações ou em palavras. E é o que vai discorrer agora no resto dos termos que aparecem no texto, né? Um dos termos que aparece é blasfêmia. Nós iremos chegar lá, mas depois de amargura, o que é que diz? Cólera. O que é cólera? Fúria que ferve de forma imediata e logo se acalma outra vez. Uma pessoa está amargurada com alguém. A outra pessoa não faz absolutamente nada, mas é o suficiente para a gente ferver de ódio. A pessoa não fez nada demais, mas é suficiente para mexer com o nosso coração e a gente ferve assim, é fúria. Isso é a cólera. Fúria que ferve de forma imediata e depois se acalma por um tempo. Paulo continua, ira. O que é ira? Disposição natural de mau humor, inflamado pela raiva e indignação. Gritaria não é nada mais do que gritos, né? Esporros. Blasfêmia. O que é blasfêmia? Calúnia e defamação. Discurso injurioso contra o bom nome de alguém. O fato de você estar amargurado com ele, odeia ele, está cheio de ira, cheio de cólera. Você não mede espaço para que cada oportunidade você discurse para a má reputação da pessoa com a qual você está amargurado.
É um discurso injurioso contra o bom nome de alguém. O bom nome de alguém. Às vezes a pessoa é uma boa pessoa, é gente boa, é gente tranquila, é um cidadão, são irmãos nossos, são boas pessoas, mas a amargura faz com que, olhe, eu a veja com outros olhos. A amargura é uma espécie de óculos, né? É uma lente através da qual eu enxergo o meu próximo. Eu não consigo enxergar nada, senão maldade, ruindade, uma pessoa péssima, uma pessoa que prejudica, uma pessoa que me quer mal. E por isso eu a odeio, eu quero destruí-la. Sou avesso a ela não me faz bem. E Paulo continua, malícia. Como ele diz, né? Longe de vós toda amargura, cólera, ira e gritaria e blasfemas e bem assim toda malícia. É o desejo de injuriar alguém que não se envergonha de quebrar a lei de Deus. Alguém malicioso. É isso. Se alguém perguntar assim, o que é alguém malicioso? Você diz assim, é alguém que não tem vergonha de quebrar a lei de Deus. Ele não se constrange em quebrar a lei de Deus. Isso é alguém malicioso. E ele faz sempre isso para prejuízo do seu semelhante. Para prejuízo do seu próximo. Irmãos, resumindo esse versículo 31. A amargura é como uma hospedeira, é como uma hospedaria que abriga todos os demais males. Então, olhe para esse versículo 21. A amargura é como se fosse uma hospedaria em que ela abriga e acolhe todos os demais males. O ódio, a ira, a blasfema, a gritaria e toda sorte de males. É isso que é a amargura. É como se fosse uma grande casa, né? E que dentro dessa casa mora junto, ela acolhe, ela abraça, ela hospeda todos os demais males. Junto com ódio, ira, gritaria, blasfema, malícia, você pode acrescentar aí um punhado mais de tipo de pecado relacionado a isso. Por exemplo, o provérbio vai dizer muito bem que ela gera contendas, brigas, dissensões, um relacionamento insustentável para com a pessoa que você está amargurado. Agora, irmãos, é a grande pergunta, né? Então, como se libertar da amargura? Como se libertar da amargura? E essa resposta está no versículo 32. E poderíamos aí estender até o versículo 2 do capítulo 5, né? Mas vou ficar até o versículo 32. Como se libertar da amargura? Essencialmente, perdoando. Perdoando. Versículo 32. Antes, veja, essa conjunção aqui, né? Ela contrasta com o que foi falado antes. Longe de vós amargura, ira, cólera, blasfema, gritaria e toda sorte de malícia. Antes, ao contrário, vocês colocam para longe todo esse mal, mas vocês atraem para si, vocês se revestem de todas essas virtudes e de todos esses comportamentos, de todas essas ações. Quais? Sede um para com os outros benignos. Em outros textos a Bíblia vai dizer assim, irmãos, não nos cansemos de fazer o bem. Em outros textos vai dizer assim, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. E benignos, um para com os outros. Faça o bem. É um ditado, né? Um ditado que a gente escuta muito. Faça o bem sem olhar para quem? É isso, irmã Cleide? Faça o bem sem olhar para quem? Faça o bem de um para com os outros. Faça de uma maneira que você não espere receber nada em troca. Como Paulo vai dizer em outro texto, tudo que façais, façais de todo o coração, como ao Senhor. Faça o bem.
Plante o bem, como a gente viu hoje de manhã, né? Semeie o bem. Compassivos, a mesma palavra que aparece no texto de manhã. Sentimentos de empatia para com o sofrimento do próximo. Empatia. Seja compassivo, se compadeça das pessoas, se compadeça dos seus irmãos. Divida seus sentimentos de preocupação com ele. Se importe com o sofrimento que ele está passando. Sinta a sua dor. Ajude a levar a carga e passar por esse momento de aflição. Seja compassivo. E agora é a grande ênfase. Né? Perdoando-vos uns aos outros. Como também Deus. Esse como também, né, é uma partícula de comparação. Perdoe como Deus. Aqui está um padrão. Aqui está um parâmetro de como nós devemos perdoar uns aos outros. Como? Como Deus nos perdoou. Em Cristo. Irmãos, o perdão de Deus para conosco em Cristo, ele é imensurável. Não se dá para medir. Imensurável. Ele é infinito. É um perdão que, em palavras, não dá para descrevê-lo com exatidão. Tamanho é o perdão de Deus para conosco em Cristo. Vou fazer uma rápida matemática, uma rápida. Eu gosto de fazer isso nos evangelismos às vezes. Rapidamente, vamos pensar um pouco. Suponhamos que você é alguém muito santo. Assim, uma Madre Teresa de Calcutá. Alguém muito santo, muito piedoso. Apóstolo Paulo. E que você peca apenas 3 vezes ao dia. 3 vezes ao dia. Você for muito santo. Quanto dia tem um ano? 365. Multiplique esses 3 vezes para 365. Vai dar 1095, mais ou menos. Em um ano, se você peca apenas 3 vezes ao dia, se você for muito santo mesmo, em um ano, você tem 1095 crimes diante de Deus. Agora pegue esse um ano, que é 1095 crimes, e multiplique pela sua idade. Quantos anos você tem? 15, 14, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Multiplique 1095, arredonde para 1000. Pegue 1000 pecados por ano, multiplique pela sua idade. Tem quantos anos de saúde? 29. 29 mil crimes diante de Deus. Se saúde for uma santa, que peca apenas 3 vezes no dia. Sandro, 63. Brincando, né? 40 e pouco, quase 50. Quase 50 mil crimes diante de Deus. Preste atenção nisso aqui. Se você pecar apenas 3 vezes ao dia, mas é certo que a gente pega muito mais. Né? Vocês percebem que não dá para mensurar o perdão de Deus? É infinito. Está muito além da nossa capacidade. E é com esse mesmo perdão que Ele nos chama a perdoar uns aos outros. Quantas vezes seu irmão pecou contra você? Foi o mesmo tanto quanto você pecou contra Deus? Tenho certeza que não. Mas ainda assim Deus lhe perdoa.
Ele lhe chama a lhe perdoar da mesma maneira. Houve uma passagem que perguntaram, né? Senhor, quantas vezes eu devo perdoar? Até 7 vezes? Né? Não, 70 vezes 7. Evidentemente que Jesus estava falando na linguagem hiperbólica. Né? A lição ali é sempre. Perdoe sempre que quando alguém pegar contra você e lhe pedir perdão, perdoe sempre. Quando essa pessoa está verdadeiramente arrependido, envergonhado, e vem lhe pedir humildemente perdão, o seu perdão, perdoe sempre. Um arrependimento genuíno, perdoe sempre. Se arrepender, perdoe sempre. Uma linguagem hiperbólica, 70 vezes 7, não é que uma pessoa vai pecar contra mim 70 vezes no dia. Ou 300 lá vai o trem, né? Um dia contra mim. É uma linguagem hiperbólica, superlativa, para ensinar que devemos sempre perdoar. Pois assim Deus nos perdoa. Meu irmão e minha irmã, você tem alguma amargura contra alguém? Quer se libertar dela? Você quer viver em paz? Você quer sentir alegria no coração? Em viver? Em comer? Em dormir? Em falar? Em se relacionar? Procura essa pessoa, se reconcilie com ela. Perdoe-a. Se ela ou ele foi o transgressor, e se ela ou ele que foi o transgressor lhe procurar e lhe pedir perdão, perdoe. Ou se você foi o transgressor, vá a essa pessoa, porque além de você estar amargurado, você está com o coração endurecido. E também se ajuste com ela. Peça perdão a Deus, peça perdão a essa pessoa. Irmãos, não existe outro remédio para libertar-se das amarguras. Você tem alguém na sua família, seu filho, seu pai, sua mãe, seu irmão ou sua irmã, seu avô ou sua avó, que em algum momento da sua vida você teve conflito entre si, ainda não se resolver até hoje, e hoje você ainda guarda essa amargura, esse rancor no peito. E vez ou outra, isso lhe tira o sono. Isso lhe traz angústia, tristeza, sofrimento, descontentamento. Procura essa pessoa, se reconcilie com ela. Reconcilie com ela. Você será liberto dessa amargura. Você será curado. Você será... Aqui em casa, ali na lavanderia, estava tendo uma lagarta que estava dentro do casulo. E acho que foi ontem ou hoje ela saiu. Olha lá, só o oquinho na parede, mas saiu. A borboleta. Você quer ser livre como essa borboleta? Sair do casulo que tanto lhe apertava. Perdoe. Você será livre das suas amarguras. Como Deus lhe perdoa. Como Deus em Cristo lhe perdoa. Quer uma razão além dessa para perdoar? No capítulo 2, versículo 1 ao 4. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Sua condição era de morto nos seus delitos e pecados. Nos quais andaste outrora segundo o curso deste mundo. Você era escravo do mundo. Segundo o príncipe da potestade do ar e do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Você era escravo de Satanás. Entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira como os demais. Você era escravo da sua própria natureza corrompida. Você era um filho da ira. Alguém digno de condenação. Mas graças a Deus pelo versículo 4. Graças a Deus pelo versículo 4. Por quê? Olha o que diz. Mas Deus,
apesar dessa condição que vocês estavam, apesar de vocês mesmos, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, e estando nós mortos nos nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, sois salvos. Pela graça, sois salvos. Você quer uma razão maior do que essa? Não tenho razão, pastor, para perdoar e me reconciliar com A ou com B. Está aqui. Apesar de você, mas Deus, que é rico em misericórdia, Ele mudou a sua vida. Ele lhe perdoou. Não por conta de você, mas porque Ele é misericordioso e porque Ele lhe amou de forma graciosa. Não por nada que você fez ou deixou de fazer. Irmãos, é extremamente necessário para que avancemos como indivíduos, pessoa, cristão e como igreja, forma coletiva, visto que fazem parte de uma comunidade. Que nós perdoemos, que nós lancemos para longe da gente toda amargura, todo ódio, toda ira, todo rancor, toda malícia. É necessário que sejamos curados nisso. Aqui, olha. Coração. Verdadeiramente curado, devidamente cicatrizado essas feridas causadas por conflitos. Que, irmãos, enquanto vivermos aqui, vai haver. Vai haver. Céu não é aqui, não. Céu ainda vem. Futuro. Ainda estamos completamente influenciados, maculados, moralmente falando, né? Pelo pecado que ainda habita em nós. Como eu já disse várias vezes, repito, Jesus nos salvou da condenação do pecado. Jesus nos livrou da escravidão do pecado. Mas Ele ainda está nos livrando da presença do pecado. E que seremos completamente livres na glória. Mas enquanto aqui, irmãos, é isto. É luta. É dificuldade. É empenhar forças, como vimos hoje de manhã, para que vivamos em paz uns com os outros. Para que possamos colher paz e felicidade. Por incrível que pareça, né? Deus é sábio demais. Ele deixa essas coisas na palavra de Deus para nos fazer consolo. Um dos homens mais piedosos que já pisou na face dessa terra, apóstolo Paulo, tem um registro dele nas escrituras brigando com Barnabé. Se separam por conta de Marcos. Cada um segue seu caminho fazendo a missão que Deus lhe deu. Veja que coisa. Conflitos terão, irmãos. Como eu falei desde o começo que cheguei aqui, problemas haverá. A grande questão é como lidamos com ele. Ou a gente resolve, ou a gente agrava. E agravar é não resolver os conflitos. A partir de quê? Raiz de amargura vai brotando. Ódio, raiva, ira, blasfemas, né? Difamação, inimizades, contenda, dissensões. Vai sendo alimentado. Como se libertar da amargura? Perdoe, assim como Cristo lhe perdoou. Amém.